Fica tranquilo, cada um tem a barriga que merece. Essa barriga não apareceu, você construiu ela dia a dia, com preguiça, bebendo demais, comendo demais, com sedentarismo demais, dormindo de menos, se alimentando mal com as comidas erradas. É mérito seu, tá tudo certo. Pega teu nome aqui no Serasa, põe na tela, fica tranquilo, cada um tem um nome que merece. Quanto você tem no banco? Fica tranquilo, tá tudo certo, cada um tem um dinheiro e patrimônio que merece. Parece brincadeira, mas não. Fica tranquilo, tá tudo certo, cada um tem a vida que merece, a barriga que merece, a conta bancária que merece. Para de culpar o metabolismo, para de culpar o mundo, a pandemia, assume a responsabilidade. Você já se viu preso em padrões que parecem drenar sua energia, minar seu potencial e sabotar seus objetivos? Se sim, você não está sozinho. Hoje vamos mergulhar em uma jornada de autodescoberta e renovação, desafiando você a romper com hábitos prejudiciais e abraçar um estilo de vida que eleva sua saúde, felicidade e sucesso. Imagine uma versão mais vibrante de si, onde a vitalidade substitui a exaustão, a clareza de objetivos supera a procrastinação e a autoconfiança afasta as dúvidas. Estamos prestes a desvendar o poder da mudança de hábitos, um caminho fascinante que não apenas transforma seu presente, mas molda o brilhante futuro que você merece. As pessoas não têm noção que elas podem ser seus piores inimigos, né? E geralmente quem é um autossabotador não se vê como uma pessoa que bloqueia os acontecimentos da sua vida, né? Que joga contra. Ele sempre acha que é o outro que joga contra ele. E a autossabotagem é isso, quando a pessoa interfere negativamente na sua própria vida. Um autossabotador sempre é uma pessoa que tem uma idade emocional muito aquém da sua idade real. É como se fosse uma pessoa que parou ali o desenvolvimento emocional na infância, na adolescência, e que tem profunda dificuldade de admitir a entrada na vida adulta. A autossabotagem, então, está muito ligado à insegurança. Com certeza. O autossabotador, ele tem tanto medo de assumir a sua vida adulta, a sua independência, a sua liberdade, como lidar com as frustrações, como acionar a sua resiliência, porque a resiliência a gente só consegue acionar através do sofrimento, através dos desafios, que ele prefere sair fora do jogo. Então ele arruma uma desculpa que é ínfima, que não justifica, para ele sair dessa trilha do crescimento. Eu tenho uma paciente que fala uma coisa tão bonitinha, que ela fala assim: você sabe o que é o amor? É você e uma pessoa vendo novela de noite, de pijaminha e óculos, e não acontecendo nada. Isso é o amor. Quer dizer, essa coisa do aconchego. Quando ela fala vendo televisão, pijaminha, duas pessoas vendo ali uma novela, um filme, é isso, né? Essa paz, essa tranquilidade. Então, o autossabotador, ele vê isso como tédio. E ele tem um pouco de uma personalidade procrastinadora também, né? É por causa da imaturidade, porque assim, diante da vida... arriscar. É o medo de arriscar e o medo de assumir responsabilidade. Então, se eu tenho uma tarefa a fazer, na vida adulta, você tem que fazer. Ninguém vai fazer para você. Por exemplo, pagar suas contas, ir a um compromisso profissional ou ir a um compromisso social. Você não tem como mandar representante. Então ele vai procrastinando aquilo, sempre esperando que alguém faça. Alguém que assuma a vida adulta por você. O autossabotador é quase um filho que saiu de casa, quer sair de casa, mas ele quer continuar almoçando na casa da mãe, lavando a roupa na casa da mãe, que os pais paguem as suas contas de condomínio, de IPTU. É mais ou menos isso, é a dificuldade de se tornar um adulto, de se tornar uma pessoa inteira. Porque assim, liberdade tem um preço. O autossabotador, ele não quer pagar o preço do crescimento. Ele tem tanto medo, porque um autossabotador, no fundo, é uma pessoa muito medrosa. Ele tem tanto medo do crescimento que ele prefere desistir no meio do caminho. E nisso ele vai largando tudo no meio do caminho. Né? Tem cura, Bia? Tem cura.
tem cura assim, porque não é um erro de caráter, não é um erro de índole, o autossabotador não é, ele pode até fazer o outro sofrer, mas porque antes o medo dele é muito maior. Mas a cura requer entrar no amadurecimento, admitir que vai entrar na vida adulta, querer sair dessa zona de conforto da infância, da adolescência, em que essas pessoas são tuteladas. Agora, Paulo, assim, a gente está falando, o tema de hoje, né, na verdade, é sobre mentalidade, né? Então, se o tema é mentalidade, a gente está relacionando mentalidade com prosperidade de alguma forma, Sim. a gente está assumindo que nessa hipótese existe uma relação entre a consequência, que seria a prosperidade, e talvez a causa, que seria a mentalidade, né? Você concorda que existe uma relação entre as duas coisas ou você acha que elas não estão conectadas? Tiago, é total. Todos os meus livros, eles tratam disso. A minha tese é: sucesso não acontece por acaso. Tá entendendo? Sucesso deixa pistas. Eu digo que se você olhar e ver um jabuti numa árvore, cara, não é uma coincidência. Tá entendendo? Não é. Alguém fez algo para botar ele lá. O jabuti não vai para a árvore. Se o cara tá tendo sucesso, não é uma coincidência. Ele fez algo que as outras pessoas não fazem. E o meu trabalho de vida é estudar isso. Mapear. Eu pego pessoas, e entendo pessoas. Quando eu pego alguém, eu vou para a internet. Meu amigo, eu ouço tudo. Ao longo do tempo, eu faço um timeline dessa pessoa, tento mapear os resultados dela ao longo do tempo, por período de 6 meses ou 1 ano, e começo a entender como ele pensa, qual é o comportamento, qual é o tipo de fala que ele tem, identifico as crenças que ele tem, os sentimentos que ele emana. Então a minha tese é, se eu entender o que fez alguém ter sucesso naquele aspecto, eu posso reproduzir isso. E é o que eu faço. Tá. Então, e começa pela mentalidade. Eu digo para todo mundo, riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Nada a ver com dinheiro. Riqueza é um comportamento. Mais embaixo, riqueza é uma mentalidade. Mais embaixo, riqueza são crenças, sistemas de crenças. Se eu alterar essas crenças, ou essa mentalidade, naturalmente o comportamento muda, as decisões, as escolhas mudam. Exatamente assim, ó, do que você estava falando de a pessoa tem que fazer durante um tempo e tal. Pensa assim, ó. Hoje a gente sabe com muita clareza que essa frase eu repito várias vezes em vários lugares, que nós somos sensíveis às consequências dos nossos comportamentos. Então, cara, você faz uma coisa, por exemplo, um exemplo simples. Eu pedi um café para você me deu o café. Você ter me dado, o meu comportamento de pedir o café gerou uma consequência que é você me dar o café. Você me dar o café reforçou o meu comportamento de pedir o café. Então, da próxima vez que eu quiser um café, eu vou pedir de novo. Agora, se eu pedir o café pra você e você continuar falando com o Twin e não me responder, e eu pedir de novo, ou seja, eu emitir um comportamento e não tiver consequência dele, a tendência é que esse comportamento entre em extinção. Então você para de pedir Skinner o café. Box, né? Skinner, exato. Caixa de Skinner. É um pesquisador, um psicólogo que fez uma corrente de intervenção terapêutica. Na verdade, uma corrente filosófica que se transformou em uma intervenção terapêutica. A corrente filosófica se chama behaviorismo. E dela saiu uma série de tipos de terapia comportamental, analítico-comportamental, etc. Chama a teoria comportamentalista, né? Do behaviorismo. Basicamente assim, o Skinner fala que o que molda você é o seu ambiente em volta. O ambiente controla o seu comportamento. Então, por exemplo, eu realizei um comportamento aqui de pedir o café para você, e a consequência desse comportamento vai ou aumentar a probabilidade dele existir de novo, ou extinguir ele. No caso, você me deu o café, você reforçou a minha, por isso que, sei lá, quando um filho, por exemplo, tá em casa e faz birra. Ah, você botou o brócolis no prato, não quero comer. Aí a mãe tira o brócolis. Cara, tirar o brócolis, você reforçou a birra dele. A próxima vez ele vai fazer birra de novo. Essa parada do seu comportamento ser moldado pela consequência dele é uma parada muito interessante, velho. Mas muito interessante, que eu tenho estudado cada vez mais. Então, e isso em pequenas coisas, tá? Pequenas coisas. Então, cada comportamento seu hoje tem uma função. Por exemplo, você pedir desculpa pra sua namorada no início do namoro, tipo, pô, desculpa, foi mal, desculpa. Você pode estar pedindo desculpa, o comportamento de pedir desculpa por um objetivo de você realmente magoou ou tá mal e quer aquele perdão. Depois de 5 anos namorando, às vezes você já pede desculpa pra não ter encheção de saco. Você não quer mais o perdão, você só quer encerrar o assunto.
Ou seja, o mesmo comportamento de pedir desculpa teve duas funções distintas em momentos distintos. Isso é muito interessante entender, que o estresse, todo comportamento tem uma função, é isso que um terapeuta analisa, qual que é a função daquele comportamento, em que ambiente aquele comportamento está sendo emitido e se aquilo está sendo funcional ou não. Enfim, por que eu falei tudo isso? Porque, cara, levando em consideração que o seu comportamento é reforçado pela consequência dele, daria para quase afirmar que se você executar determinados comportamentos específicos por um tempo minimamente suficiente, meio que você começa a ter uma vida mais funcional. Ou seja, se você regular o seu sono, se você se alimentar relativamente bem, se você praticar exercício físico de forma regular, se você fazer terapia para tentar trabalhar as coisas que você tem na sua cabeça, que embora muita gente fale que não precisa, cara, é bom pra caralho fazer terapia, é muito bom você ter um espaço onde você reorganiza, você sai revitalizado, né, cara, você sai novo, organizado. Assim, é muito bom. Se você emitir esses comportamentos por um tempo específico, cara, levando em consideração a premissa de que você é moldado pela consequência do que você faz, vocês entendem o que eu quero dizer? Se você é moldado pela consequência do seu comportamento, se você fizer comportamentos adaptativos por um tempo específico, a probabilidade de dar certo é gigantesca. A formação de hábitos também está relacionada ao desenvolvimento de autocontrole e autodisciplina. A capacidade de estabelecer e manter hábitos saudáveis muitas vezes requer esforço consciente e controle sobre impulsos imediatos. Entender como os hábitos interagem com o ser humano pode ser fundamental para promover mudanças positivas na vida pessoal e profissional, permitindo a criação e a manutenção de padrões comportamentais desejáveis. 25 anos que eu estudo crenças e reprogramação de crenças, neurologicamente. Então, a crença está por baixo de tudo. E eu não nasci com crenças, eu nasci com instinto, com personalidade, com perfil comportamental, mas eu não nasci com crenças. As crenças são um aprendizado doméstico e social. Eu aprendo em casa quem eu sou. Imagina, você tem um pai e o pai, seu idiota, e dá uma surra no menino, uma criança. Ali é formada uma crença. Qual é a crença? Eu não tenho valor, eu não presto. Você não faz, olha só, menino burro, não faz nada direito, é por isso que apanha. Olha que loucura. Menino burro atacou a crença de identidade, quem ele é. Não faz nada direito, atacou a crença de capacidade, do que ele faz. É por isso que apanha. Merece, crença de merecimento, merece coisas ruins. Eu e você, a nossa vida é pautada pela identidade, capacidade e merecimento. Toda a nossa vida. Então você imagina uma pessoa que não tem crença de merecimento adequada. Pode dar 1 milhão na mão deles, 10 milhões, 50 milhões. Uma pessoa que não se sente merecedora de ter isso, ela vai destruir, ela vai perder, ela vai investir mal, ela vai emprestar, nunca vai receber, ela vai ser roubada. Não existe incongruência do mundo real e a nossa mente. Não existe incongruência, é igual. É como um ponteiro que aponta para a prosperidade, só que a primeira parte é realização, aqui no meio, mentalidade, aqui crença. Ela vai apontar. Então, se eu estou apontando para a pobreza, você pode dar o dinheiro. Tem pesquisa, alguns anos atrás estava numa pesquisa, que pessoas ganharam na Inglaterra. Isso não tem pesquisa no Brasil, mas na Inglaterra tem essa pesquisa. Pessoas ganharam na loteria inglesa lá milhões e milhões e milhões de libras. Em até 2 a 4 anos, perdeu absolutamente tudo. E 30% morreu ou entrou nas drogas. Paulo, por que alguém recebeu milhões, 100 milhões, comparando para 100 milhões, 200 milhões de reais, em 2 a 5 anos perdeu tudo? Pô, porque a riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Como é que essa pessoa gastou esse dinheiro? Como é que ela se relacionou com as pessoas? Que pessoas se conectaram com ela? Como é que ela investiu? Como é que ela guardou? Para que ela deu? Para que ela emprestou? Quem roubou dela? Quem se aproveitou e tomou o dinheiro dela? Então, as crenças são fundamentais. Aí, se você quiser entender tecnicamente uma crença, e nada meu é subjetivo, nada meu é autoajuda, a crença é o programa que determina tudo, ok? Crença. Crenças financeiras. Sistema de crenças financeiros.
Quem eu sou financeiramente, pobre, sou rico, mais ou menos. O que eu sou capaz de fazer financeiramente, crença de capacidade, fazer pouco dinheiro, fazer muito dinheiro, e crença de merecimento. O que é que eu venho a ser capaz de ter monetariamente? Patrimônio, dinheiro. É uma pirâmide. Identidade, capacidade e merecimento. Buscávamos uma coisa chamada consistência, que o Brasil tinha aquela coisa do talento, mas faltava alguma coisa que gerasse consistência. O que gera consistência? Disciplina. Né? Disciplina é consistência. Você, de novo. Então, assim para mim, quando eu paro e olho hoje, lendo coisas que eu leio, tentando estudar e ver, eu faço tanta coisa de um processo que te linka com os nossos estoicos, com tantos filósofos ao longo do tempo, que falam, caramba, aquela história, a excelência é um hábito, na verdade, Aristóteles. Então, assim, é o hábito. Então, o que eu tentei foi implementar um hábito, criar processo. Eu falo sobre... E é tão difícil treinar disciplina, sabe por quê? Porque o fruto, o resultado positivo da disciplina, ele é resultado de um processo acumulativo. Você não vai e entra em forma depois de um treino ou 2 treinos. Você não estuda um tema e depois você leu algumas páginas, você se tornou um conhecedor daquele tema. São livros, são textos, são estudos, você vai. Né? Você não faz uma dieta depois de um dia sem cerveja e tal, você zerou a conta. Pá. E isso é algo complicado. Ainda mais nos dias de hoje, quando a gente fala aí que é tudo tão imediato, né? Então isso é uma coisa que hoje me faz refletir e pensar muito. Adotar comportamentos saudáveis e cultivar crenças positivas pode transformar radicalmente a qualidade de vida. Desde melhorias na saúde física e mental, até fortalecimento de relacionamentos, autoestima e desempenho profissional. Esses elementos formam uma base sólida para uma vida funcional e gratificante. Acreditar na resiliência, promover relações interpessoais saudáveis e cultivar uma mentalidade de crescimento são passos essenciais para alcançar o bem-estar geral. Em resumo, ao integrar hábitos positivos e uma perspectiva otimista, você constrói as bases para uma vida plena e satisfatória. Hábitos para não procrastinar. Beleza. 3 coisas que me ajudam a não... Antes, procrastinação é o nosso hábito, é a nossa conduta de deixar as coisas para depois. Então, a procrastinação é natural. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Eu procrastino. O problema não é procrastinar. O problema é a gente quando procrastina nas habilidades que são importantíssimas. Por exemplo, nesse exato momento que eu estou gravando esse material, se eu pensar no meu carro, ele está sujo. Então eu procrastinei em lavar meu carro. E lá no meu carro tem uma caixa que eu deveria ter trazido ela para cá. E eu procrastinei de ter trazido ela para cá. Agora, o quanto que isso impacta na minha vida? Não lavar o meu carro... Ele não está imundo, mas ele está sujo. E o quanto que impacta nos meus resultados a caixa não ter vindo agora para o escritório? 0, absolutamente 0. Então, o problema não é procrastinar, o problema é a gente procrastinar nas tarefas que são importantes, nas tarefas de ouro, naquilo que é fundamental. Então, primeiro vamos ter esse entendimento do conceito, tá? A segunda coisa é o que eu faço para não procrastinar? Bom, primeiro, ter a clareza do que eu preciso fazer. E eu faço isso no domingo. A minha semana ela é preparada no domingo. Então, quando eu olho para o domingo, reservo 30 minutos para ver a minha agenda, a agenda da semana, eu não procrastino porque eu tenho isso aqui eu tenho que fazer, isso aqui é importante e assim por diante. Segunda coisa é usar o princípio da inevitabilidade, ou seja, eu faço o ambiente me lembrar das coisas. Então, por exemplo, se eu quero ler um livro, o livro fica perto, então ele fica dentro da mochila. Se eu quero beber água, a água fica aqui, perto, então a água fica do meu lado. Eu coloco alarmes, alarme da diligência que toca, alarme da pergunta mestra que toca. Tem um alarme que está tocando agora que é novo, que é falar você é importante. Todos os dias eu falo para alguém que alguém é importante. Alguém já recebeu aqui? É porque, né? É porque talvez, né? Sacanagem. Mandou no grupo, já bateu aí. Então, assim, revisar o que eu vou fazer aos domingos, ter o princípio da inevitabilidade, que são alarmes e que me ajudam. Tá bom, então eu vou explicar o que é o alarme da diligência. É assim, disciplina é nosso hábito de fazer as coisas todos os dias. Diligência é o nosso hábito de fazer ainda melhor as coisas que a gente faz todos os dias. Tem gente que faz todos os dias, ela é disciplinada em fazer uma coisa, mas ela não é diligente naquela coisa.
Então, o alarme da diligência é um horário do meu dia que toca e aí ele diz assim para mim, faça ainda melhor o que você está fazendo agora. É só fazer melhor o que você está fazendo agora. Então, eu preciso de uma lembrança. Pô, eu estou fazendo aqui agora. O que eu estou fazendo agora? Eu estou fazendo aqui agora um conteúdo para você no podcast. Eu estou fazendo um conteúdo aqui para você na internet. Então, como é que eu posso fazer isso ainda melhor? Poxa, eu explico melhor, eu faço com mais energia, melhoro minha postura, dou um pouco mais de detalhe, é o que eu estou fazendo isso agora. Então, isso me ajuda profundamente a não procrastinar. Tem uma coisa também legal. Agendar reuniões de feedback e de status. Ou seja, que pé que tá? Eu gosto muito de saber que pé que tá a coisa. Eu não me considero um cara centralizador, mas eu me considero uma pessoa controladora. Qual a diferença? O centralizador, ele traz tudo para ele. Eu não sou esse cara. Mas eu sou um cara controlador. Eu gosto de saber tudo o que está acontecendo no dado, no número. Então eu quero ter o controle dos números. Eu quero ter o controle das ações, mas eu não centralizo as ações. Então ter reuniões de status me ajuda também a não procrastinar coisas que são importantes. Cara, eu tenho muito paciente que sabe que precisa fazer exercício, mas não consegue. Sabe o que geralmente eu falo para esse paciente? Porque como atendo uma galera com ticket um pouco mais alto, normalmente eles têm muita condição e isso permite você ter ferramentas para manejar o cara. Isso muda. Cara, não, eu falo basicamente para ele, contrata um treinador. Por quê? Porque aí você vai ter um compromisso. Aí a pessoa vai modular você. Você não tá indo lá sozinho fazer aquilo. A pessoa vai modular o seu comportamento. Então eu falo, contrata um treinador. A partir de agora o cara vai bater na sua casa segunda, quarta e sexta. Ou vai estar lá na academia te esperando. E eu falo, e combina com ele, que se você não for, você vai pagar igual a hora. Disciplina, ela é realmente um compromisso. Motivação é compromisso. É você ir lá e fazer todo dia. Por exemplo, lá tinha o bolo hoje. Hoje eu não tava com vontade de comer fruta. Mas se eu tivesse com vontade, eu ia comer fruta também. Porque é que nem eu falo. Questão de valor. Você fala, não dá pra ir na academia. Tá, mas se eu sequestrasse seus pais, apontasse uma arma pra cabeça e falasse assim, olha, se você não for pra academia, não 30 dias no mês, 60 dias no mês. Você vai 2 vezes por dia na academia pra salvar a vida dos seus pais. Você iria ou não? Iria. Então, dá pra ir. É questão que você não dá valor pra aquilo. Então, eu preciso construir valor. Por isso que o primeiro mês, com qualquer área da saúde, não sei se na psicologia também é assim, mas imagino que sim, o mais importante do primeiro mês não é o resultado, é a aderência. Você tem dentro de você um poder incrível para transformar sua vida. Às vezes, nos sabotamos sem perceber, mas é hora de reconhecer que cada escolha positiva que você faz é um passo na direção certa. Lembre-se, você merece o melhor e é capaz de alcançar seus objetivos. Não permita que pensamentos negativos limitem seu potencial. Seja gentil consigo mesmo, celebre suas vitórias, por menores que sejam, e aprenda com os desafios. Cada dia é uma nova oportunidade para se reinventar. Cultive a crença de que é possível mudar, crescer e se tornar a melhor versão de si. O caminho pode ser desafiador, mas cada esforço conta. Você é capaz de superar as autossabotagens. Transforme os obstáculos em oportunidades de aprendizado e veja cada dia como uma chance de se aproximar dos seus sonhos. Que a sabedoria te ilumine. Até breve.